Henri, então, a minha dúvida, a sua família, ela já sabia que você era filho de Deus ou foi uma revelação ao longo do tempo? Porque pelo que você escreveu, você tinha uma voz que você não sabia que era Deus ainda. E aí foi se revelando aos poucos. A sua família tinha essa ciência ou não? Conforme a ordem que eu recebera, justamente não podia falar nem para eles, para ninguém. Que lá, claro, Tá. se eu falasse para eles, eles são os primeiros que não iam gostar. Mas ele, a Magdalena, ela via na madrugada, quando acontecia isso, eu ficava em pânico, em vendo aquelas coisas, e ela se acordava, a família toda, só que eu não podia dizer o que era. Né? Mas o William Tais, que era meu genitor, né? Ele teve a revelação antes de todos aqui no Brasil. Quando eu voltei do jejum, ele teve a revelação e disse, chegou Nosso Senhor e se ajoelhou e pediu uma bênção. E ele, até o último momento da vida dele, inclusive, pediu que eu encomendasse a alma dele. Quando ele foi expulso do Hospital Santa Isabel, porque não quis aceitar a extrema-unção. Ele disse, Cristo está na terra, eu não vou mais comer isso aqui. Daí expulsaram ele, foi para casa, e ele pediu que fosse eu a oficiar a encomenda da alma dele para o Pai. E assim se fez. E para aqueles que gostam de achar que eu sou louco, então vamos lá, vamos mais uma loucurazinha básica. Eu tive que mandar convidar a funerária, e eu fiz toda a cerimônia dentro da casa dele, parentela toda, que queriam me olhar como parente, chegavam para mim, e eu botava a mão na cabeça deles, uns corcoviavam até. E daí deu um sermão ali em cima do ataúde dele. E ele disse, o William, que queria que somente eu encomendasse a alma dele. Muito bem, daí como meu pai disse, no dia do velório, que eu não podia acompanhar um defunto, um féretro, ele disse que eu tinha que ir na frente. Daí eu falei para o agente funerário que eu não podia seguir o carro deles, né? Todo cheio de... Aí ele disse, então o senhor podia avisar o seu discípulo para acender as luzes da Kombi, que eu estava com a Kombi, para que todos saibam que isso aqui é um enterro. Pois bem, aí falei para o meu discípulo Jean, que hoje, graças a Deus, esteja em paz, mas que estava comigo 12 anos aqui no Brasil, ele veio da França, e ele me levou, eu na frente, com as outras discípulas, e o Jean dirigindo, e atrás veio o enterro. E quando chegou lá na hora de enterrar, né, então um irmão dele queria fazer uma reza católica. E ele pediu para mim, que não queria que ninguém, ele era um homem fervoroso, antes de eu voltar do jejum, e ele vivia na missa cedo. Dizia, eu não quero sobre minha sepultura, tu não deixa ninguém rezar, que é só que tu encomenda a minha alma. E assim se fez. Daí eu disse para ele, o Cirilo, que era aquele que queria rezar, até era ministro de Eucaristia, queria rezar, disse, olha, a última vontade dele é essa. E olha, está aí a mulher dele, a filha, que confira o que eu te falei. Ficou quieto, pedi ao pai, e mandei escrever em cima da sepultura dele, aqui repousa os corpos do servo do Senhor, porque ele cuidou de mim quando criança, e meu pai disse que ele era o servo do Senhor. Bom, eu acho que agora por hoje chega dessa parte. Se quiser, o restante está tudo disponível no site Gêmeos Henri Cristo. www.henricristo.org.br ou henricristo.net. Não, certo. Eu faço essas perguntas, Cristo, porque o nosso público muitas vezes não conhece a sua história. Não, assim, então, por isso que a gente começa assim. Muito oportunas perguntas. Você está fazendo perguntas que dá mais resultados, sim. Eu respondi durante 10 anos Claro. ultimamente era muito repetitivo, por isso que agora estou falando diretamente para quem de fora, como tu, Entendi. que me faz a pergunta e eu respondo. Hein?